Meu, abrir o Instagram, olhar na janela, ver as pessoas acordando, trabalhando, estudando, sendo promovido, cara, correndo, malhando, ganhando dinheiro, viajando, começando namoro, relacionamento, até passeando com o cachorro, velho. Parece que todo mundo, sei lá, vive numa realidade totalmente diferente da minha. Porque eu falo, velho, como que essa pessoa consegue fazer tudo isso em 24 horas por dia? Como que esse cara consegue levar o relacionamento dele, consegue ser promovido no trabalho, se eu não consigo ler uma página de um livro por dia? Como que o cara consegue fazer tudo se eu olho pra pia da minha cozinha, tá uma bagunça? Se eu olho pra cama do meu quarto e ela não tá arrumada? Chega a me dar que eu falo, não é possível como eu não consigo fazer tudo isso. Parece que o mundo inteiro tá numa hiperprodutividade, tá todo mundo fazendo muita coisa e eu fico naquele desespero sem entender o porquê que eu não consigo fazer o básico, o mínimo que todo mundo faz. E isso se torna ainda mais difícil, velho, quando você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a gente funciona de maneira diferente, funciona de uma maneira que as outras pessoas não funcionam. Se você tá no teu trabalho, por exemplo, Jovel, falam pra você que você precisa ler tal livro pra você conseguir ser promovido. Aquilo pra mim muitas vezes é difícil pra caramba. Quando eu tento fazer aquilo e não consigo, todo mundo chega pra mim e fala: meu, você tem que sentar a bunda e estudar mais, você tem que se esforçar mais, que você não se esforça. Nossa, mas você não consegue ficar 15 minutos quieto. Não, eu sou diferente. O que funciona pro outro não funciona pra mim. E aqui tá um ponto muito importante. A história, ela começa a fazer sentido e o jogo começa a virar quando do outro lado tem alguém que fala a mesma língua que eu. Quando do outro lado tem alguém que também não consegue ler um capítulo do livro, por exemplo. Quando do outro lado tem alguém que começa a academia e larga na outra semana. E aí você começa a entender que do outro lado tem alguém que funciona do mesmo jeito que você, que é do mesmo jeito que você, e que, pera lá, o que deu certo pra ele? O que será que deu certo pra ela? O que será que pode dar certo pra mim? É a mesma língua. E a história muda quando o papo, ele passa a ser de iguais. E você que tá aí do outro lado, se liga só, prepara a tua pipoca, tá? Chama a tua família, coloca até o teu cachorro do lado. Porque o jogo vira, o jogo muda, quando o papo, ele é de iguais. O papo agora é de TDAH, pra TDAH. Cuidado! Se eu soubesse, eu tinha feito clareamento dental. Valeu, irmão. Ele falou que não pode gravar dentro do shopping? Os caras têm medo de aparecer, né? Meu cabelo tá um escroto pra aparecer na gravação, não tá não? Ele fala assim, ele é sempre assim. Não, atende meu FaceTime. Ai, meu... Ah, não quero isso. Eu não quero ver você na piscina, eu não quero ver você na piscina. Você não tá em Londrina? Não, amor, chego segunda-feira. É que eu tô gravando a série aqui, ó, da minha vida aqui, eu tô chamando as pessoas importantes. E olha, só vai ter celebridade, tá? Nossa, O teu... Se você me deixar de fora dessa, acaba a amizade agora. Aqui, você tá demais. Que mansão é essa que você alugou aí? Fala pra mim. É disso que eu tô... Tá faltando só você. Ô, filha da puta, pegou uma mansão, Patrick. O dia que você estiver fazendo um trabalho com a Calvin Klein, com a Giorgio Armando lá na Europa, você que não me chama pra ser o modelo. Ô, onde que eu ligo aqui pra... Onde que eu ligo? Onde que eu ligo aqui pra baixar esse vidro que tá calor? Não, você sai. O que? O que é meu? Oxe, mas tu sabia que tava aqui? Eu larguei ela... Mano, eu ia procurar essa chave depois e eu não sabia que tava comigo, velho. É a chave da minha casa, mano. Eu sabia que tava aqui. Por isso que eu te amo, velho. E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à série Divergente. Eu tô muito feliz que você passou pro lado de cá, que você topou maratonar essa série junto comigo. E olha só, você que tá aí, você deve estar se perguntando: tá, mas quem que é você pra vir falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, calma, que pra você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Simon Veiga. Ah, você achou que eu ia começar a me apresentar agora, né? Falar sobre títulos, sobre o que eu faço, o que eu fiz. Para com isso. Eu sei que tu, assim como eu, tem TDAH e isso é chato pra caramba. Vamos fazer diferente então? Vamos fazer tudo isso de um modo divergente. Pega só.
E olha que louco, há 3 anos atrás, quando eu comecei esse projeto, eu era um completo desacreditado. Eu não fazia ideia de que esse projeto poderia hoje atingir milhares de pessoas como atinge. Eu não fazia ideia de que hoje eu iria estar trazendo uma série sobre TDAH e muito menos. Eu nunca imaginei que eu iria ter a oportunidade, o privilégio de ajudar centenas de milhares de pessoas, inclusive famosos e celebridades. Peguei no flagra. Pode sair. Deixa eu apagar as luzes. Pode entrar. Ô Jobel, hoje eu vim vestido, ó, na tua pegada, percebeu? Homenagem a você, babá. E vamos almoçar lá, ô Jobel. Lá em Barueri. Mas não pra contar, mas todo dia a gente vai postar um diário. Por exemplo, a galera vai ver hoje com o Roberto, amanhã com o Daniel, com a médica, entendeu? Vai ver que tem uma movimentação, mas não sabe o quê. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances espero dessa parada nossa, assim, é a criatividade, né? Nossa, isso é demais. O tempo inteiro pensando, vou fazer isso. Ah, sua mente é assim O também? tempo inteiro. É porque a gente tem um perfil diferente, né? É, mas é o tempo inteiro. E aí, quando você fala do lance da gritaria, não sei o quê, por mais que eu não tenha a hiperatividade física, É a mental. a parada mental ali, eu lembro até de criança, assim, a professora falou, me fala uma característica sua. E eu vi isso como uma característica, eu penso muito. Ô, gente, já tinha que ter colocado o microfone nela, que isso que ela tá falando é importante demais. mentira, mas não sou mais. Várias vezes tenho a lembrança de ir pro meio da rua, claro, era uma cidade bem pequena, então não tinha nem movimento de carro direito e tudo, de colocar um banquinho assim e ficar ali tocando como se tivesse uma plateia. Cara, olha que incrível isso que ela tá falando. E também o lance de... Opa, caiu. ver. Todo estabanado assim também, estabanado. Eu vivo pegando o celular com o pé. Louco, né? Hoje, empresário, apresentador de TV, esse é o meu escritório, você deve olhar e falar assim, nossa, que vida distante, como que ele conseguiu tudo isso? Nem sempre foi assim. No colégio eu já sofria bullying, já era rejeitado, já tinha tudo aquilo e a galera perguntava onde você mora? Eu falava, moro já de Normândia. E aí todo mundo achava que eu morava numa das mansões aqui, né? Só que na realidade eu moro na única parte do bairro Jardim Normândia que é um beco. Meus amigos tudo com dinheiro, moravam nessas casas, nas mansões, e eu morava num bequinho, então eu tinha um problema de identidade muito grande até em relação a isso. Então olha que louco, eu sempre me senti desde pequeno, além de não pertencente do mundo, porque eu era diferente, no meu bairro eu também não pertencia, porque eu era o pobre dentro do bairro. No meu colégio eu não pertencia, porque eu estudava no colégio de gente com grana e eu tinha conseguido uma bolsa pra estar lá. Sem isso tudo, só por ser eu da maneira que eu já era diferente. Entende? Então, a sensação de nunca pertencer sempre foi muito forte pra mim. Nunca pertencer, olha isso aqui não é minha realidade. Você viu minha realidade lá, onde eu moro, entende? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso hoje, né? Porque tudo é questão de amadurecimento. Eu era uma criança, eu era jovem, eu era um adolescente. Aqui dentro, aí dentro, aí. E olha só, muitas vezes eu moro aqui, cara. Lá no fundo lá, né? Muitas vezes eu falava que morava nessa casa aqui porque eu tinha vergonha de admitir a realidade. E aí, se liga só, eu falava que a porta da cozinha saía no beco. Então por isso quando alguém vinha me buscar aqui, eu saía por esse portão. Essa era a mentira que eu falava. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, hoje eu me orgulho, hoje eu sou grato a tudo que eu tenho, tudo de onde eu vim, o que eu sou. E, inclusive na minha busca por autoconhecimento, na minha busca por entender quem eu era, eu precisei retornar às raízes para reafirmar a minha identidade. Pra aceitar isso, tá ligado? E perdoar o fato de eu ter negado isso. Que tá tudo bem.
A gente, como TDAH não diagnosticado, só quem é sabe o que é perder diversas oportunidades. Eu fui demitido diversas vezes, não consegui parar em nenhum emprego. Eu tinha muita dificuldade de me adaptar, de entender quem eu era. Eu era um ET. Era isso. Eu posso falar porque é de mim. Pensa comigo, se a sociedade é o meu manual de usuário, se eu não funciono da maneira que as outras pessoas funcionam, o diferente e o errado sou eu. Tem algo de errado comigo. Esse era o meu sentimento. Um sentimento de um eterno potencial que nunca deu certo. Sabe o que acontece? Ele tinha uma vida muito agitada, ele queria uma porção de coisas ao mesmo tempo. Então estava difícil de eu entender ele. Ao mesmo tempo que ele queria uma coisa, ele já mudava, já queria outra, e era assim. Então ele não tinha aquele... Ele não se sentia seguro com ele mesmo. Eu falava pra minha mãe assim, eu queria ser juiz do mundo, por exemplo. Eu descobri uma vez que tinha um juiz que ficava lá no tribunal de Haia, na Holanda, e eu queria ser esse juiz. Ele era muito sonhador demais, ele queria ser juiz. Pode parecer uma brincadeira de criança, mas pra mim era real, velho. Isso é o famoso muito sonhar acordado que o TDAH tem. A minha família é uma família muito humilde, então a minha mãe me deu as coisas com muita dificuldade e eu metralhava a cabeça da minha mãe. Por exemplo, queria fazer curso de inglês, queria fazer curso de informática, queria fazer curso de alemão, queria fazer não sei o que, tudo ao mesmo tempo. E a minha família humilde, minha mãe não tinha condição e eu colocava minha mãe na loucura pra minha mãe me colocar naquelas coisas. E o mais louco é que eu começava todas essas coisas e abandonava todas as coisas. E minha mãe ficava doida com isso. Eu falei, eu queria levar você no psicólogo, meu filho. Aí ele falou assim, não, aí eu não vou não. Talvez seria devido ao problema dele já ser muito tímido, né? Eu era aquela criança muito boba, que era zoado no colégio, que sofria bullying pra cacete, que incomodava os outros no colégio pra chamar a atenção. E aí eu era mais rejeitado por isso, que falava alto, que era estabanado. Então desde pequeno, devido a isso, eu fui muito rejeitado. E aí eu criei um comportamento de me excluir, de ficar muito quieto, enfim. No caso, ele já tinha 19 anos, ele entrou sozinho, né? E aí ele já chegou aqui com um diagnóstico falando que ele tinha TDAH e eu não entendia nada. Eu nem sabia o que era TDAH. Aí ele começou a me explicar, tentar me explicar o que era, eu custei para entender. A gente nem acreditava que a gente não ia falar nada desse negócio de TDAH, né? E eu desde pequeno era apavorado para querer fazer tudo. E eu saí de casa porque eu era incomodado, porque eu queria resolver as minhas coisas. Já que não dá pra resolver aqui, então eu vou sair, vou pro mundo. Aqui era minha cama ali, ó. Esse quarto era sempre organizado, né, Sam? Não. Aí, imagina eu fechar essa porta, minha mãe e o Cacá lá no quarto, lá dormindo, e eu ficava estudando aqui, falando alto. E aí eu ficava andando de um lado pro outro aqui. Aí tá, aí deixava o livro aqui e aí ficava andando pra lá e pra cá. Ele respondendo o que ele estudava, entendeu? Tudo de última hora, para poder fazer a prova. Esse lance de aprender, de ler, eu também tenho que ler em voz alta. Você também? Às vezes tem que levantar para decorar principalmente, fico do lado do outro, lendo. E aí, lembra que você foi lá conversar? E aí sentou minha mãe e eu, a diretora Ana Júlia. Então, mas o seu filho não se adapta à realidade nossa aqui do colégio, porque ele quer estudar do jeito dele, da maneira diferente dele. E não é assim, a gente quer que os alunos passem no vestibular. E aí minha mãe tava do meu lado, minha mãe me chutava debaixo da mesa. Não. Chutava, fala a verdade. Porque eu era bocudo, né? Eu era bocudo no sentido dele. Eu lembro que eu virei pra Ana Júlia e falei assim, você tá convidando eu sair do colégio? A minha resposta já é aqui junto com a minha mãe. Não, eu vou ficar aqui e vou continuar desse jeito, você lembra, mãe? E foi dessa maneira. E passei em 12 faculdades, né? Tiveram que colocar 12 estrelas minhas lá. E é sobre isso que a gente vai falar nessa série, por meio da minha história, por meio da história de pessoas que superaram o TDAH. Pessoas comuns, celebridades, pessoas que entenderam que o primeiro caminho para conseguir mudar e transformar a sua vida sendo TDAH passava por uma coisa simples, mas que pode ser extremamente difícil de fazer. O que é, Simon? Entender como o teu cérebro funciona sendo TDAH. A gente foi entendendo, né? Mas até entender o porquê disso tudo, porquê que ele tinha esses comportamentos, foi difícil, viu? É uma merda, cara. Porque ninguém nunca vai entender, porque todo mundo vai olhar pra você e vai falar que você tá normal, que você é de boa, que você é inteligente, que você passou em 12 faculdades. É um inferno as pessoas falarem que tá tudo bem com você. Se tem uma coisa que eu não aguento é todo mundo falar, tá tudo bem, é só você fazer isso mais. Não é só fazer isso mais. O que me revolta é que todo mundo olha pra mim
e ninguém entende, entendeu? A merda é todo mundo olhar e não entender que eu pareço igual a todo mundo, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo. Eu estar num carro junto com vocês dois, ouvindo música alta, é terrível. Porque a minha cabeça está gritando. Eu tenho que respirar 10 vezes para andar no carro com vocês dois. Porque a minha cabeça está gritando, mano. E eu sei que se eu falar que está me incomodando, que eu quero sair dali, eu vou parecer um chato. A coisa parece pequena, mas a gritaria que está na minha cabeça é tão grande que me dá vontade de sair correndo dali. Como que eu vou fazer vocês entenderem isso? Esse é o papo aqui. Eu vou mostrar pra você o que essas pessoas, o que eu fiz para transformar a minha vida, sair da profunda depressão, da tentativa de suicídio, para hoje me tornar uma das maiores referências em TDAH do Brasil, falando sobre a minha vida. Eu vou te falar qual o processo que eu percorri, qual o caminho, onde falhei, onde acertei e o que você precisa fazer para mergulhar no caminho de autoconhecimento, para conseguir, dessa maneira, ter mais foco no trabalho, ter mais foco na tua família, para você conseguir pela primeira vez regular todo esse conflito, essas emoções que estão aí completamente desreguladas. Até hoje você tentou milhares de coisas. Até hoje você buscou milhares de gurus. Até hoje você tentou se achar. Deixa eu te contar uma coisa. Você não se achou porque aquelas pessoas não entendiam como você funciona. Aqui o papo é de TDAH para TDAH. Seja bem-vindo à série Divergente e nesse caminho me permita ser o teu anfitrião. É sabido que o cérebro de um paciente com TDAH ele funciona diferente, né? Não se trata de uma deficiência que às vezes tem gente que quer, né, emplacar essa, não é uma deficiência, é um funcionamento diferente. Isso aqui eu faço toda vez que eu vou, antes de eu entrar pra... Licença, amor. De eu entrar pra almoçar. Toda vez que eu o quê? Eu geralmente tô com fome, tô correndo, minha mente tá gritando. O que eu faço? Eu paro, 15 segundos, respiro, para eu ser mais assertivo no que eu vou comer. Quem é TDAH, a galera tem problema de comer mal, comer engolindo a comida, ou então aí o cara não consegue fazer dieta, não consegue comer o que tem que comer. Quando eu parei para fazer só esse exercício, já comecei a me alimentar de uma maneira muito mais saudável. Por quê? Porque eu não tô aquela correria, aquela gritaria de põe o prato. Quando eu quero memorizar algo, eu crio todo esse mecanismo, tá? Envolvo o máximo de sentidos que eu posso, visão, olfato, tato, enfim, tudo que eu posso para que o meu cérebro pegue aquela informação e ele coloque na fila para memorizar, entende? Acho muito importante, assim, que é outra confusão que fazem. Ah, TDAH é burro. Eu não consigo contabilizar a quantidade de adultos que eu começo o tratamento e aí vem aqui na segunda consulta e fica aos prantos falando: eu descobri hoje com 30 anos de idade que eu não sou burro, né? Porque são pessoas que escutam, que tiveram muito problema na escola e o TDAH, ele não tem... por definição, né, não é um traço de transtorno ter nenhum déficit intelectual, né? Então não se trata de não ser inteligente, se trata de um cérebro que fica um pouco confuso de conciliar tudo que ele tem que fazer. A verdade é que eu me sentia o maior fracasso e a maior fraude do mundo. Fraude, fracasso são palavras que me acompanhavam e isso era o sentimento. Eu não sabia o que fazer, parecia que eu sempre quebrava a cabeça e a minha vida não dava em nada. Eu tava com 24 anos, já tinha abandonado, sei lá, a 4ª faculdade, não parava em nenhum emprego, minha carteira de trabalho nunca passou da experiência onde eu tava, e eu tava mergulhando em depressão profunda, completamente perdido, sem sentido, longe da minha família, e a única companhia que eu tinha era livros de autoajuda que não estavam me ajudando em nada. Cadê todo aquele potencial? Cadê aquele menino que sonhava, que buscava, que tentava, que passou em diversas faculdades, que era isso, que era aquilo? O que tinha acontecido comigo? E eu cheguei a ponto de acreditar nisso por muito tempo.
né? Que eu era tudo aquilo e que eu tinha me perdido, não sei, mergulhado em droga. Puxa, fui dependente químico, viciado em cocaína. Sabe que o tratamento na infância, ele tá associado à redução desse risco de depressão, ansiedade, dependência química, suicídio, acidentes. Hoje eu sei que indivíduos com TDAH existe uma pesquisa sobre isso, né? Tem 45% das pessoas que são viciadas em cocaína tem TDAH. Eu cheguei num momento da minha vida em que, eu não sabia mais o que fazer. No momento de insanidade da minha casa, no momento de impulsividade, de uma dor, de uma angústia tão grande, eu peguei vários medicamentos que eu tinha, tomei e acordei. Eu estava no hospital e um amigo meu tinha me levado, né? O Carlos tinha me levado para o hospital e foi aí que eu percebi que eu tinha tentado me matar. O Simon consegue passar hoje o que ele consegue porque ele vivenciou. Ele teve todos os efeitos, os piores efeitos possíveis do TDAH, de tudo. Ele vivenciou os piores. Tudo que de pior que se pode ter de alguém que tem TDAH, ele passou. Então ele consegue falar. Foi nesse momento que eu, lá no fundo do poço, que por Deus, minha mãe sempre orava muito por mim, esse foi o momento de basta. Foi o momento que eu lembrei do meu diagnóstico quando eu tinha 19 anos de idade, que eu não dei ideia, que eu rejeitei, que eu ignorei, né? Porque TDAH, transtorno. E foi aí que o médico falou pra mim, olha, esse processo ele tá aí, isso tá acontecendo com você porque você tem um transtorno. E esse transtorno é como se fosse um guarda-chuva, né? Que traz depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependência química. E a gente precisa olhar com mais seriedade para tudo isso. Hoje eu tenho ajudado centenas e milhares de pessoas por meio do trabalho que a gente faz aqui no TDAH pra Gente Grande. Eu já atendi algumas pessoas famosas e eu já me conectei com pessoas que eu jamais imaginei. Aí você me pergunta, como? O que aconteceu? O que rolou desse tempo? O que transformou tudo? Eu atendo diversos adultos com TDAH espalhados pelo Brasil, ajudando e mentoreando cada um deles. Eu desenhei ano passado um projeto, estruturei junto com as escolas municipais, em parceria com a Secretaria de Educação aqui de Londrina, para que crianças não precisem esperar até os 25 anos para aprender mais sobre o teu cérebro. Eu já palestrei em diversas cidades do Brasil, eu criei meu próprio evento presencial, eu tenho cursos e treinamentos online que vem ajudando centenas de TDAHs em todo o Brasil. Tudo isso em apenas 2 anos. Como assim, Simon? Isso mesmo, em apenas 2 anos. E é muito louco, porque hoje você tá vendo, você tá acompanhando a série aí, Divergente, você tá me perguntando, caraca, meu, olha toda a história do Simon, olha tudo que... A meu sotaque até puxou agora, você viu aqui? Olha toda a história do Simon, olha tudo que aconteceu com o Simon até aqui. O que aconteceu, então, que diferenciou o Simon? Olha só, estímulo aqui, ó, chamando a atenção aqui, o helicóptero passando. Mas, volta. Caraca, meu, o Simon tá gravando, tá lá no Rio de Janeiro agora. O Simon rodou o Brasil, o Simon tá falando com um, tá falando com outro. Atende celebridade, atende artista. O que aconteceu, cara? O que fez? O que mudou entre o Simon de agora e o Simon de 1 ano e meio, de 2 anos atrás? Qual que foi a grande diferença, né? Eu vou falar uma coisa pra você, do fundo do meu coração. Eu nunca me senti tão bem sucedido na minha vida como eu me sinto agora. E bem sucedido vai muito além, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz e realizado no que eu faço. Mas o que mudou? Eu vou falar uma coisa pra você e eu aprendi 3 coisas com toda a minha história sendo TDAH. Toda a história que você tá acompanhando aí, eu aprendi 3 coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava entender o meu cérebro. E eu aprendi entendendo o meu cérebro e aprendi nos atendimentos e com todas as pessoas que eu entrei em contato sobre como é ser e como funciona uma pessoa com TDAH. É aquela velha história. Se eu for pegar uma analogia que você já deve ter visto eu falar, do peixe, não é verdade? Se eu for julgar o peixe, um peixe, lá o peixe que tá lá, lá, deve ter um monte de peixe lá. Se eu for julgar o peixe pela capacidade que ele tem de subir na árvore, o que vai acontecer? Eu vou virar pro peixe e falar assim, vai peixe, sobe na árvore. Sobe na árvore, peixe. O
peixe vai viver a vida inteira se achando burro, se achando idiota, se achando incompreendido. Porque peixe não sobe em árvore, é óbvio. Quantas vezes você, como TDAH, não se sentiu burro? Não se sentiu idiota? Não achou que era preguiçoso? Completamente compreendido? E olha que coisa louca, a não ser que esse peixe converse com outros peixes e descubra que peixes não sobem em árvores, ele vai viver uma vida inteira dessa maneira. E é por isso que é muito importante que esse peixe encontre a tua própria tribo, saiba como ele funciona. E deixa eu te falar uma coisa, tá tudo bem peixe não subir em árvore, pô. O oceano é grande pra caramba, existem infinitas possibilidades no oceano. O que o peixe precisa fazer? Ele precisa entender como ele funciona, achar a tua própria tribo, para dessa maneira descobrir qual o papel dele e como ele funciona dentro de um oceano de possibilidades. A segunda coisa que eu aprendi, que eu descobri um trabalho, uma atividade que me estimulava. TDAHs precisam de atividades que mantenha eles estimulados e empolgados. Como que eu encontro isso? Entendendo como eu funciono, entendendo aquilo que faz sentido para mim, as minhas características, mergulhando em profundo autoconhecimento. Se você for olhar a Roberta Campos, que está aqui nessa série, como ela conseguiu ser bem-sucedida? Pela música. Michael Phelps, nado. Tata Werneck, apresentando TV. Daniel como ator, modelo. Bruno Jordão na luta. Entende? Eles entenderam qual a característica principal deles. Se eu passar o tempo todo tentando fazer um peixe, se liga, subir em uma árvore, eu nunca vou permitir que esse peixe veja até onde ele pode nadar. E aqui tá, você, eu, nós podemos ser nós mesmos do jeito que somos e ainda assim ser bem-sucedido. O que faltou? Eu precisava encontrar o meu oceano, encontrar o que faz sentido pra mim. Ter TDAH, ser diferente, não me priva de levar a vida que eu mereço ter, que você merece ter e que você quer ter. Terceiro, eu aprendi estratégias para os desafios que, inevitavelmente, eu vou enfrentar por ter TDAH. Mas a galera não gostava porque eu falava mesmo o que eu pensava. Eu não tinha regulação. Hoje não, hoje eu consigo olhar, respirar, eu consigo perceber a vontade vindo, isso é autorregulação. Eu percebo a vontade vindo e eu tenho meio, eu tenho técnica, eu tenho jeito. Botar na boca, pôr a mão na boca, por exemplo. Se tu viver numa conversa com a mão assim, você pode ter certeza que nesse momento eu tô me segurando para não falar. Nesse caso eu não tenho nenhuma analogia de peixe, né? Eu acho que simplesmente eu aprendi a nadar. O que eu quero que você pegue nessa série é que assim como o Daniel, assim como Roberta, assim como o Bruno, assim como o Rony, assim como o Michael Phelps, Tata Werneck e tantas outras pessoas que também têm TDAH, elas aprenderam a nadar. Estamos aqui em São Caetano, São Paulo. Vou bater um papo com o Rony Saran, que é um dos meus alunos do Reaprendendo a Viver com TDAH. Ele é especialista em lançamentos e já faturou mais de 15 milhões em lançamentos. Lança, por exemplo, Karina Bach, Monge Cohen. Ué, você chove aqui? Isso é... Já pega aí, viu, gente? Que provavelmente a gente acaba de ver uma situação comum. Foi onde? Vamos lá na reunião. Eu tinha certeza, cara. Ai. Tá vendo? Isso que é uma pegadinha. Pegou aqui, ó. A galera não entende, Rony, mas isso acontecer 24 horas do dia, todo dia do ano, é chato, não é? É. E quando você tá atrasado, você tá puto, você tá nervoso, como que você lida com isso? Cara, eu tava falando com meus amigos ontem, né? Eu tenho checklist pra tudo. Ótimo. E eu tenho checklist até pra mala da academia, entendeu, cara? Então, tipo, eu tô saindo pra academia, eu dou uma olhada assim, abro o checklist pra ver se não faltou nada. Ontem eu tava percebendo que eu esqueci cueca, meio essas coisas, né? Aí eu falei assim, cara, eu também tenho. Eu falei assim, mas tem um checklist que eu não tenho, fui pra viagem. Então. Aí ontem eu tive essa sacada, eu até falei assim, vou começar a produzir conteúdo de checklist agora pra galera. De viagem. Eu tenho checklist de treino, hoje que eu vou começar a postar quando eu vou colocar viajar, sobre isso. Quando eu vou viajar, eu sempre olho o checklist de viagem. Porque sempre tem aquelas coisas que você vai ter que levar tudo. Cara. Cueca, meia, pasta de dente. Conteúdo, checklist que a gente vai conversar. Porque eu tava pensando isso ontem lá.
Eu não tenho, eu tenho checklist pra tudo, pra academia também, pra o que eu tenho que fazer, o double check que eu chamo. Agora, pra... É aqui, Zé? Não. Agora, pra... Esse aplicativo aqui, o checklist, bem simplesinho, entendeu? Ah, não, mostra aqui, traz aqui. Pode mostrar aí? Pode. Aqui, ó. Aplicativo checklist. E que tá pegando bem. Aí, ó, tem, ó. Viagem. Olha só. Mala da academia. Ah, velho. O drone quando eu vou voar, eu faço um checklist. Elas aprenderam como funcionavam e aprenderam a nadar. Se aceitaram, se entenderam, buscaram estratégias e mais do que isso, não deixaram o próprio transtorno definir, limitá-las. E quando você sabe quais são os desafios do seu cérebro, opa, eu sei, buscar e encontrar soluções para esses desafios. Essa é a história de Divergente, é isso que eu trago dentro do Reaprendendo a Viver com TDAH. Como, Simon, como que eu entendo tudo isso? E aqui entra o básico para o tratamento do TDAH, que é medicação, psicoterapia e principalmente onde eu entro com os dois pés na porta, mudança de hábito e de comportamento. Eu nem percebi quando ele falou com o cara lá no Arnaldo. Na real, o cara falou comigo pra botar máscara, só que tava aqui, a mesa na minha frente, eu tava entrando no restaurante, a mesa na minha frente. Aí eu falei, não, irmão, a mesa tá aqui já, ó, não precisa botar máscara agora não. Aí ele falou, não, mas tem que botar máscara pra ir pra mesa e na mesa tira a máscara. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui botar máscara. Aí Simon chegou do tarde, eu nem sabia que ele tinha ouvido o cara. Pô, ei, irmão, beleza, viu? Obrigado aí pelo atendimento. Muito obrigado, muito obrigado. Eu nem tinha percebido que o cara tá falando pra gente desde que a gente entrou, porque o cara ficou bolado com o Simon, né? Aí o cara ficou lá na porta olhando pra gente. Aí a mulher, super simpática, coitada. Não, senhor, vai querer o quê? Aí Simon, olha, pode falar, viu? Pode falar, se ficar me encarando, não tem problema, ficar me encarando assim não dá não. Eu tô assim, não mesmo. O que é que tá acontecendo? Enfim. Só que tipo, é uma reparadinha que tipo, eu ou tu conseguia ignorar, tá ligado? Mas pelo visto ele não consegue ignorar. A gente ia levar isso aí de boa. Talvez. Talvez. Sobre a medicação e a psicoterapia, eu vou deixar aqui os psicólogos e os médicos falem com você. Agora, comigo, eu quero que você entenda sobre a mudança de hábito de comportamento, como que isso é fundamental. Porque eu comecei a perceber que mesmo com a medicação, mesmo com a terapia, faltava algo. E aqui tá um ponto importante que eu gostaria que você colocasse isso num quadro na tua casa. Ter TDAH não é culpa tua, mas aceitá-lo tua responsabilidade. Ontem você percebeu que eu tava explodindo com qualquer coisa? Um foi Fernanda, lá do escritório, e o outro foi a hora que você entrou lá no Arnaldo. Por quê? Depois eu tava em casa, tava pensando. No dia anterior, não, eu faço direto, eu começo a pensar e depois faço assim, que é a hora que eu chego à noite, eu começo a avaliar o que foi positivo, o que não foi, o que poderia ter ajudo melhor, as coisas que eu faço, que me ajudam a ter autocontrole. E aí eu falei assim, caraca, por que aconteceu essas duas coisas? E eu pensei, no dia anterior tava a equipe toda de Recife pra cá. E aí terminou, deu tudo certo que a gente se propôs a fazer. E o pessoal ia embora, vocês iam embora, você ia ficar, mas o pessoal ia embora. E a gente tomou uma cervejinha, pá, não sei o quê. Eu não dormi aquele dia direito, fui dormir 4 horas da manhã. Tinha tomado uma cervejinha, acordei cedo no outro dia pra fazer as coisas. Ou seja, sem recurso cognitivo nenhum, sem energia nenhuma. E quando a gente não tá com recurso cognitivo, o que é recurso cognitivo? Dormir bem, se alimentar bem, tomar, tô estressado aqui, sair para respirar, dar uma voltinha, tomar um suco. Isso ajuda no recurso cognitivo, que o TDAH já tem menos. Aquele dia eu tava sem nada. E além de não estar com recurso cognitivo, autocontrole que a gente não tem. Se eu não tô com recurso cognitivo, eu não consigo ter autocontrole. Então aí eu explodo, eu xingo, eu falo. Aí o cara já não conhece ele mesmo, já não sabe como ele funciona como TDAH. Ele nunca consegue encher o tanque dele, o recurso cognitivo dele. Aquele dia eu tava sem recurso cognitivo. E aí qualquer coisa, cara, às vezes o cara, ele não tinha sido mal educado, mas eu interpretei como mal educado. E eu já fui dando uma patada nele, você viu? Na hora, só que aquele dia, por que eu não consegui me controlar a patada que eu ia dar? Por quê? Porque eu tava sem recurso cognitivo. E eu vou falhar, eu vou errar, não é porque eu sei que eu não erro, eu erro, pô. Por quê? Zero recurso cognitivo. Sem recurso cognitivo, TDAH não consegue ter autocontrole. E você só consegue ter autocontrole quando você entende como você funciona sendo TDAH. Senão, não dá.
O teu TDAH é treinável. É treinável. E eu te falo isso com toda certeza porque aos 19 anos eu não tinha aceitado o diagnóstico. Foi quando eu cheguei no fundo do poço para aceitar o diagnóstico que quase eu fiz uma besteira e a minha vida começou a ser transformada. E hoje eu tô aqui trazendo essas pessoas, rodando o Brasil, buscando essas pessoas, alunos, mentorados, famosos, celebridades, abrindo a minha vida pra você, pra que você hoje não passe e não precise chegar no ponto que eu cheguei. Infelizmente, eu já recebi mensagens no meu Instagram, mensagens de seguidores, me contaram de outros seguidores que tiraram a própria vida. Hoje eu tô aqui te falando que é possível, mostrando por meio de história de outras pessoas que é possível. Trazendo histórias de alunos meus, de mentorados meus, de pessoas que passaram, que eu busquei, que eu fui atrás, para mostrar para você, mãe, pai, adulto com TDAH, que é possível. Para que histórias como essa que aconteceu não se repitam. O que leva então algumas pessoas com transtorno a atingirem feitos incríveis, como Michael Phelps, Tata Werneck, Roberta Campos, Bruno Jordão, Daniel, eu mesmo com os meus resultados, enquanto outras, em situações quase idênticas, não conheceram nada, além de luta, além de decepção, além de fracasso, fracasso, fracasso. E muitas pessoas que têm TDAH são apenas uma fração daquilo que elas poderiam ser. Sonham fazer mais, serem felizes, serem melhores, mas algo maior do que o talento parece que está amarrando com corda e peso invisível. Eu tô aqui para te ajudar com isso. Essa é a decisão que nesse primeiro episódio você vai tomar junto comigo. E aí, tu vai dar sequência e continuar maratonando essa série, conhecendo a minha história, a história de Daniel, de Roberta, de Rony, de Bruno, de outros TDAHs ou não? Simon, não tenho coragem, não aguento, não quero ver, não quero saber. Qual que vai ser a tua decisão? Se a tua resposta for, tá doendo, tá difícil, mas eu quero olhar, eu quero enfrentar, seu próximo passo é comentar aqui embaixo, de falar com toda clareza qual a tua maior dificuldade. Eu sei que ela veio aí na tua cabeça. Qual a tua maior dificuldade hoje, tendo TDAH? Fala aqui embaixo pra mim. Não esquece de se cadastrar no nosso grupo de WhatsApp, de acompanhar nas redes sociais. Esse foi o começo de uma jornada que você vai maratonar comigo se você tiver coragem, porque enfrentar um transtorno como um TDAH não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, eu sei que não. Só que se você tá aqui, é porque tu não tá procurando desculpa. Tu tá procurando resposta. A resposta você vai ter ao longo da série. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você responder, tomar a tua decisão. E caso a tua resposta seja sim, fica ligado no teu e-mail, que eu vou te mandar um presente. Eu quero que você pegue esse presente com muito carinho, que você faça esse presente, que você separe um momento reservado para ter e executar o que eu vou te passar. A decisão é tua, o passo é teu. E aí? Vai vir com a gente?